tudo. E aí, gente, tudo bem? Bom, a gente vai falar hoje sobre a Revolução Cubana, né? Uma revolução aí extremamente importante para a história da América Latina, eu diria para a história do contexto político do mundo no final dos anos 50 e também início da década de 60, principalmente depois do contexto da Guerra Fria. Bom, antes de mais nada, vamos lembrar que a independência de Cuba ocorreu no final do século XIX, no que é chamado de Guerra Hispano-Americana. Cuba e Porto Rico eram ainda as duas áreas coloniais que restavam à Espanha no século XIX e passaram por um processo de independência. É importante lembrar que a ação americana, a ação dos Estados Unidos, contribuiu para a independência de Cuba. Figuras ilustres, como, por exemplo, o futuro presidente Theodore Roosevelt, eleito presidente no final do século XIX, início do século XX, nos Estados Unidos, lutou na Guerra Hispano-Americana. O mesmo Ted Roosevelt, responsável pela famosa política do Big Stick. É claro que Cuba se torna independente da Espanha, mas fica evidenciado a influência americana no novo governo, como, por exemplo, a chamada Emenda Platt de 1902. Uma emenda criada no Congresso dos Estados Unidos e que foi colocada na Constituição de Cuba no início do século XX, dando aos Estados Unidos direito de intervenção em Cuba se caso interesses políticos e principalmente econômicos norte-americanos fossem de alguma maneira prejudicados, correto? A base da economia cubana continuava a ser principalmente a produção de açúcar. As principais usinas de açúcar e também as grandes plantações de cana estavam nas mãos principalmente de grupos de banqueiros, grupos financeiros dos Estados Unidos. Bom, a partir daí, a partir da independência de Cuba, Cuba passou por vários momentos instáveis. Governos democráticos, governos ditatoriais, até que em 1934 nós temos o início da ditadura de Fulgêncio Batista, sargento do exército cubano, que foi alçado à figura de presidente ditador daquele país, daquela ilha, com o apoio dos Estados Unidos. Com a ditadura Fulgêncio Batista, nós temos um aprofundamento da dominação dos Estados Unidos naquele país. Também teremos, evidentemente, uma ditadura extremamente marcada pela violência, pela tortura, pelas prisões, pelas ações contra opositores e, é claro, o domínio econômico ainda norte-americano sobre aquele país. Bom, no dia 26 de julho de 1953, ocorreu um ataque a um quartel em Santiago de Cuba, o quartel de Moncada, liderado por Fidel Castro, que fazia parte ali de um partido político de oposição. Fidel Castro, um jovem advogado, fazia parte desse grupo político, tentou tomar o quartel de Moncada com o objetivo de obter armas para derrubar Fulgêncio Batista. Fracassou, ele acabou sendo preso com o restante do grupo e ficou aí 2 anos na cadeia. Em 1955 eles foram anistiados e foram para um exílio forçado no México. No México, eles reorganizam esse grupo, contando agora com o apoio de um médico argentino chamado Ernesto Che Guevara. Em 1956, o chamado Movimento 26 de Julho, ou MR26, Movimento Revolucionário 26 de Julho, aliás, copiado mais tarde por um outro movimento revolucionário aqui no Brasil durante a ditadura militar, só que com outra data, MR8, Fidel Castro, Raul Castro, seu irmão, e Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos retornam para, claro, organizar um movimento para derrubar a ditadura batista. Logo no primeiro enfrentamento, os 72 que vieram do México, os 72 que faziam parte desse grupo, 60 acabaram sendo mortos no enfrentamento com as tropas de Batista. Restaram apenas 12. Desses 12, eles começaram a organizar no interior de Cuba, na serra ali cubana, chamada Sierra Maestra, um movimento de guerrilha com o apoio da população local, do campesinato local e também da burguesia cubana, de setores da classe média cubana que queriam o fim da ditadura batista. No final, por volta aí de outubro, novembro de 1958, tem início o movimento que nós vamos conhecer como Revolução Cubana. Em janeiro de 1959, nós temos a chamada Marcha sobre Havana. Quer dizer, isso leva à vitória dos revolucionários e à fuga do ditador Fulgêncio Batista.
Logo após, né, a tomada de Havana, liderado aí por Fidel Castro e, é claro, também por Ernesto Che Guevara, né, foi criado um governo provisório. E o que chama a atenção, como eu disse, desse governo provisório era o apoio inicial da burguesia, de outros setores da sociedade cubana, ao movimento revolucionário que derrubou, que forçou a fuga de Fulgêncio Batista para os Estados Unidos, saindo aí do país, correto? Esse governo organizado, esse governo provisório, contava aí com figuras dessa burguesia, né, dessa classe média cubana, como a figura de Manuel Urrutia, né, que se tornou aí, foi escolhido presidente, e também de Miró Cardona, que é colocado aí como primeiro-ministro. É importante lembrar, nesse momento, que até esse ponto a Revolução Cubana não tinha um caráter socialista ou um vínculo com a União Soviética. Havia dentro, né, do grupo aí que tomou Cuba, que liderou, que organizou essa revolução, havia o que nós poderíamos chamar de um grupo mais à esquerda, pró-União Soviética. Não era o caso inicialmente de Fidel Castro ou de Raul Castro, era o caso de Ernesto Che Guevara, por exemplo. Então, podemos dizer que no início a Revolução Cubana, na verdade, era uma revolução de caráter nacionalista que tinha a função inicial de derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista e reorganizar o país, correto? A gente se vê numa próxima aula. Até mais. Estudo tudo.